O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 126. O restante da família volta para Kurujungala. Vaisampayana disse: os rishis, sábios em conselhos, vendo a morte de Pandu, consultaram uns aos outros, e disseram: o virtuoso e renomado rei Pandu, abandonando o reino e a soberania, veio para cá praticar austeridades ascéticas e se resignou a morar com os ascetas sobre esta montanha. Ele então ascendeu ao céu, deixando sua mulher e filhos pequenos como uma responsabilidade em nossas mãos. Nosso dever agora é ir para o reino dele com esses seus filhos e sua mulher. Vaisampayana continuou: então aqueles rishis de corações magnânimos, e coroados com êxito ascético, convocando uns aos outros, resolveram ir para Hastinapura com os filhos de Pandu adiante, desejando colocá-los nas mãos de Bhishma e Dhritarashtra. Os ascetas partiram naquele mesmo momento, levando com eles as crianças e Kunti e os 2 corpos mortos. E, embora não acostumada ao esforço pesado toda a sua vida, a afetuosa Kunti agora considerou muito curta a realmente longa viagem que teve que realizar. Tendo chegado a Kurujungala dentro de pouco tempo, a ilustre Kunti se apresentou no portão principal. Os ascetas então mandaram os porteiros informarem ao rei da sua chegada. Os homens levaram a mensagem em um instante à corte. E os cidadãos de Hastinapura, sabendo da chegada de milhares de charamanas imunes, ficaram admirados. E foi logo depois do nascer do sol que eles começaram a sair em grandes números com suas esposas e filhos para ver aqueles ascetas. Sentados em todos os tipos de carros e transportes aos milhares, vasto número de kshatriyas com suas esposas e brahmanes saíram também. E a afluência de vaisyas e sudras também foi muito grande na ocasião. A vasta assembleia era muito pacífica, pois todos os corações então tendiam à piedade. E lá também saíram Bhishma, o filho de Santanu, e Somadatta o Valika e o sábio real, Dhritarashtra, dotado da visão do conhecimento, e o próprio Vidura e a venerável Satyavati e a ilustre princesa de Kosala e Gandhari, acompanhadas pelas outras senhoras da família real. E os 100 filhos de Dhritarashtra, enfeitados com vários ornamentos, também saíram. Os Kauravas, então, acompanhados por seu sacerdote, saudaram os rishis por baixarem as cabeças, e tomaram seus lugares diante deles. Os cidadãos também, saudando os ascetas e curvando-se a eles tocando o chão, lá tomaram seus lugares. Então Bhishma, aquietando perfeitamente aquela vasta multidão, devidamente reverenciou, ó rei, aqueles ascetas por lhes oferecer água para lavar os pés e o costumeiro árghya. E tendo feito isso, ele falou a eles acerca da soberania e do reino. Então o mais velho dos ascetas, com cabelos emaranhados na cabeça e quadris cobertos com peles de animais, ficou de pé, e com a colaboração dos outros rishis falou o seguinte: vocês todos sabem que aquele possuidor da soberania dos Kurus, que era chamado Rei Pandu, tinha, depois de abandonar os prazeres do mundo, saído daqui para morar na montanha de 100 cumes. Ele adotou o modo de vida brahmacharya, mas por um propósito inescrutável que os deuses têm em vista, este seu filho mais velho, Yudhishthira, nasceu lá, gerado pelo próprio Dharma. Então aquele rei ilustre obteve de Vayu este outro filho, o principal de todos os homens poderosos, chamado Bhima. Este outro filho, gerado em Kunti por Indra, é Dhananjaya, cujas realizações humilharão todos os arqueiros no mundo. E estes tigres entre homens, poderosos no uso do arco, são os filhos gêmeos gerados em Madri pelos gêmeos Asvins. Levando em virtude a vida vanaprasta nas florestas, o ilustre Pandu assim reviveu a quase extinta linha de seu avô. O nascimento, crescimento e estudos védicos desses filhos de Pandu sem dúvida lhes darão grande prazer. Firmemente aderindo ao caminho dos virtuosos e dos sábios, e deixando para trás estas crianças, Pandu morreu 17 dias atrás. Sua esposa Madri, vendo na pira fúnebre prestes a ser consumido, subiu na mesma pira, e sacrificando sua vida dessa maneira foi com seu marido para a região reservada para as esposas castas.
realizem agora os ritos que devem ser realizados para benefício deles. Estas são as partes não queimadas de seus corpos. Aqui também estão seus filhos, estes opressores de inimigos, com sua mãe. Que eles sejam agora recebidos com as devidas honras. Depois da conclusão do primeiro dos ritos em honra dos mortos, que o virtuoso Pandu, que foi o mantenedor da dignidade dos Kurus, tenha o primeiro Shraddha anual, Sapindakarana, realizado com o objetivo de instalá-lo oficialmente entre os Pitris. Vaisampayana continuou: os ascetas, com os Guyakas, tendo dito isso aos Kurus, imediatamente desapareceram à vista das pessoas. E vendo os rishis e os siddhas assim desaparecerem de sua vista como formas vaporosas aparecendo e desaparecendo nos céus, os cidadãos admirados voltaram para suas casas. Capítulo 127. Funeral. Vaisampayana continuou: Dhritarashtra então disse: ó Vidura, celebra as cerimônias fúnebres daquele leão entre os reis, Pandu, e de Madri também, no correto estilo real. Para o bem de suas almas distribui gado, tecidos, pedras preciosas e diversos tipos de riquezas, e que todos recebam o quanto pedirem. Faze arranjos também para Kunti realizar os últimos ritos de Madri no estilo em que lhe agradar. E que o corpo de Madri seja embrulhado com tanto cuidado que nem o sol nem Vayu, o deus do vento, possam contemplá-lo. Não lamentes o impecável Pandu. Ele foi um rei digno e deixou 5 filhos heróicos iguais aos próprios celestiais. Vaisampayana continuou: então Vidura, ó Bharata, dizendo: assim seja, em consulta com Bhishma fixou um local sagrado para a cerimônia fúnebre de Pandu. Os sacerdotes da família saíram da cidade sem perda de tempo, levando com eles o fogo sagrado alimentado com manteiga clarificada e assim tornado fragrante. Então amigos, parentes e partidários, envolvendo-o em tecido, enfeitaram o corpo do monarca com as flores da estação e despejaram vários perfumes excelentes sobre ele. E eles também decoraram o próprio carro fúnebre com guirlandas e ricas tapeçarias. Então, colocando o corpo coberto do rei com o de sua rainha naquele féretro excelente decorado tão brilhantemente, eles o fizeram ser carregado sobre ombros humanos. Com o guarda-sol branco, do estado, suspenso sobre o carro fúnebre com ondulantes caudas de iaque e sons de vários instrumentos musicais, toda a cena parecia brilhante e formidável. Centenas de pessoas começaram a distribuir pedras preciosas entre a multidão na ocasião da cerimônia fúnebre do rei. De longe foram trazidas algumas belas vestes, e guarda-sóis brancos e grandes caudas de iaque para a grande cerimônia. Os sacerdotes vestidos de branco caminhavam na dianteira da procissão, despejando libações de manteiga clarificada no fogo sagrado que ardia em um recipiente ornamental. E brahmanes, e kshatriyas, e vaisyas, e sudras aos milhares seguiram o rei falecido, ruidosamente lamentando desta forma: ó príncipe, aonde tu vais, nos deixando, e nos tornando desesperados e desventurados para sempre? E Bhishma, e Vidura, e os Pandavas, também todos lamentaram alto. Finalmente eles chegaram a uma romântica floresta nas margens do Ganges. Lá eles colocaram o carro fúnebre no qual o príncipe sincero e que tinha um coração de leão e sua cônjuge jaziam. Então eles trouxeram água em muitos recipientes dourados, e lavaram o corpo do príncipe untando-o com várias espécies de pastas fragrantes, e novamente o cobriram com pasta de sândalo. Eles então o vestiram em uma veste branca feita de tecidos nativos. E vestido daquela forma o rei parecia que ainda estava vivo e somente dormindo em uma cama cara. Quando as outras cerimônias fúnebres também haviam terminado em consonância com as indicações dos sacerdotes, os Kauravas incendiaram os corpos mortos do rei e da rainha, levando lótus, pasta de sândalo e outras substâncias fragrantes para a pira. Então vendo os corpos queimarem, Kausalya gritou: o meu filho, meu filho! E caiu sem sentidos ao chão. E ao vê-la cair, os cidadãos e os habitantes das províncias começaram a lamentar de dor e afeição por seu rei. E as aves do ar e os animais do campo foram tocados pelas lamentações de Kunti.
e Bhishma, o filho de Santanu, e o sábio Vidura, e os outros que também estavam lá ficaram desconsolados. Assim pranteando, Bhishma, Vidura, Dhritarashtra, os Pandavas e as senhoras Kuru, todos realizaram a lacrimosa cerimônia do rei. E quando tudo aquilo estava acabado, as pessoas, elas próprias cheias de tristeza, começaram a consolar os filhos enlutados de Pandu. E os Pandavas com seus amigos começaram a dormir no chão. Vendo isso, os Brahmanes e os outros cidadãos também renunciaram às suas camas. Jovens e velhos, todos os cidadãos sofreram por causa dos filhos do rei Pandu, e passaram 12 dias de luto com os tristes Pandavas. Capítulo 128. Vyasa avisa Satyavati da aniquilação da linhagem. Duryodhana conspira contra os Pandavas. Tenta matar Bhima. Vaisampayana disse: então Bhishma e Kunti com seus amigos celebraram o Sraddha do monarca falecido, e ofereceram o Pinda. E eles banquetearam os Kauravas e milhares de Brahmanes a quem eles também deram pedras preciosas e terras. Então os cidadãos voltaram para Hastinapura com os filhos de Pandu, agora que eles tinham sido purificados da impureza incidente ao falecimento de seu pai. Todos então choraram pelo rei falecido. Parecia como se que eles tivessem perdido seu próprio parente. Quando o Sraddha havia sido celebrado da maneira acima mencionada, o venerável Vyasa, vendo todos os súditos mergulhados na dor, disse um dia para sua mãe Satyavati: mãe, nossos dias de felicidade se foram e dias de calamidade se sucedem. O pecado começa dia a dia a aumentar. O mundo envelheceu. O império dos Kauravas não durará muito por causa da injustiça e opressão. Vai então para a floresta e te dedica à contemplação através do yoga. De agora em diante a sociedade se encherá de engano e maldade. O bom trabalho cessará. Não testemunhes a aniquilação da tua linhagem em tua velhice. Concordando com as palavras de Vyasa, Satyavati entrou nos aposentos internos e se dirigiu à sua nora, dizendo: o Ambika, eu soube que por consequência dos atos dos teus netos esta dinastia Bharata e seus súditos perecerão. Se tu permitires, eu irei para a floresta com Kausalya, tão aflita pela perda de seu filho. Ó rei, assim dizendo, a rainha, recebendo a permissão de Bhishma também, foi para a floresta. E chegando lá com suas duas noras, ela se dedicou à contemplação profunda, e em um bom momento deixou seu corpo e ascendeu para o céu. Vaisampayana continuou: então os filhos do rei Pandu, tendo passado por todos os ritos de purificação prescritos nos Vedas, começaram a crescer em estilo principesco na casa de seu pai. Quando eles estavam empenhados em jogos com os filhos de Dhritarashtra, sua superioridade de força era marcante. Em velocidade, no tiro ao alvo, em consumir artigos de comida, e espalhar poeira, Bhimazena batia todos os filhos de Dhritarashtra. O filho do deus do vento os puxava pelos cabelos e os fazia lutar entre si, rindo o tempo todo. E Vrikudara facilmente derrotava aquelas 101 crianças de grande energia como se elas fossem uma em vez de 100. O segundo Pandava costumava agarrá-los pelos cabelos, e, jogando-os ao chão, os arrastava pela terra. Por isso alguns tinham seus joelhos quebrados, alguns suas cabeças, e alguns seus ombros. Aquele jovem, às vezes segurando 10 deles, os afogava em água, até que eles estivessem quase mortos. Quando os filhos de Dhritarashtra subiam nos ramos de uma árvore para colher frutos, Bhima costumava sacudir tal árvore, por bater em sua base, então caíam os frutos e os colhedores de frutos ao mesmo tempo. Realmente, aqueles príncipes não eram páreo para Bhima em confrontos pugilísticos, em velocidade, ou em habilidade. Bhima costumava demonstrar sua força por atormentá-los dessa maneira por infantilidade, mas não por malícia. Vendo essas exibições extraordinárias do poder de Bhima, o poderoso Duryodhana, o filho mais velho de Dhritarashtra, começou a ter hostilidade em relação a ele. E ouviu o injusto Duryodhana, por ignorância e ambição, se preparou para cometer um ato de pecado. Ele pensou: não há outro indivíduo que possa se comparar com Bhima, o segundo filho de Pandu, em bravura.
Eu terei que destruí-lo por meio de artifícios. Sozinho, Bhima desafia 100 de nós para o combate. Portanto, quando ele dormir no jardim eu o jogarei na correnteza do Ganges. Depois, prendendo seu irmão mais velho Yudhishthira e seu irmão mais novo Arjuna, eu serei o único rei sem molestação. Assim decidido, o perverso Duryodhana estava sempre à procura de uma oportunidade de ferir Bhima. E, ó Bharata, finalmente em um belo lugar chamado Pramanakoti nas margens do Ganges, ele construiu um palácio enfeitado com amplas tapeçarias e outros artigos valiosos. E ele construiu aquele palácio para lá se divertir na água, e o encheu com todos os tipos de coisas divertidas e iguarias seletas. Vistosas bandeiras ondulavam no topo daquela mansão. O nome da casa era Casa de Divertimento Aquático. Cozinheiros habilidosos prepararam várias espécies de iguarias. Quando tudo estava pronto, os oficiais avisaram Duryodhana. Então o príncipe mal-intencionado disse aos Pandavas: vamos todos às margens do Ganges, agraciadas com árvores e cheias de flores, e nos divirtamos na água. E após Yudhishthira concordar com isso, os filhos de Dhritarashtra, levando os Pandavas com eles, montaram em elefantes de grande tamanho e em carros parecendo com cidades, e deixaram a metrópole. Ao chegarem ao lugar, os príncipes dispensaram seus servidores, e examinando a beleza dos jardins e dos arvoredos entraram no palácio, como leões entrando em suas cavernas nas montanhas. Ao entrarem eles viram que os arquitetos tinham rebocado belamente as paredes e o teto e que os pintores os tinham pintado maravilhosamente. As janelas pareciam muito elegantes, e os chafarizes artificiais eram esplêndidos. Aqui e ali havia tanques de água translúcida nos quais floresciam moitas de lótus. As margens eram enfeitadas com várias flores cuja fragrância enchia a atmosfera. Os Kauravas e os Pandavas se sentaram e começaram a desfrutar das coisas providenciadas para eles. Eles se dedicaram ao jogo e começaram a trocar bocados de comida uns com os outros. Nesse meio tempo Duryodhana tinha misturado um poderoso veneno com uma quantidade de comida, com o objetivo de matar Bhima. Aquele jovem que tinha néctar em sua língua e uma navalha em seu coração ergueu-se finalmente, e de um modo amigável alimentou Bhima abundantemente com a comida envenenada, e achando-se afortunado por ter atingido seu objetivo, ele ficou bastante contente. Então os filhos de Dhritarashtra e Pandu juntos começaram a se divertir alegremente na água. Sua diversão tendo terminado, eles se vestiram em roupas brancas e se enfeitaram com vários ornamentos. Fatigados com o jogo, eles se sentiram inclinados a descansar à noite na agradável casa que fazia parte do jardim. Tendo feito os outros jovens se exercitarem nas águas, o segundo Pandava poderoso estava extremamente fatigado. Assim que se ergueu da água, ele caiu ao chão. Ele estava esgotado e sob a influência do veneno. E o ar frio serviu para espalhar o veneno por todo o seu corpo, então ele perdeu os sentidos imediatamente. Vendo isso, Duryodhana amarrou-o com cordas de arbustos, e o jogou na água. O inconsciente filho de Pandu afundou até que alcançou o reino Naga. Os Nagas, com presas contendo veneno virulento, o morderam aos milhares. O veneno vegetal, misturado no sangue do filho do deus do vento, foi neutralizado pelo veneno das cobras. As serpentes tinham mordido todo o seu corpo, exceto seu peito, cuja pele era tão dura que suas presas não o puderam penetrar. Ao recuperar os sentidos, o filho de Kunti arrebentou as cordas que o atavam e começou a espremer as cobras sob o chão. O restante delas fugiu pela vida e, indo até seu rei Vasuki, relataram: ó rei das cobras, um homem se afogou sob a água, amarrado com cordas de arbustos. Provavelmente ele bebeu veneno, pois quando caiu entre nós ele estava inconsciente. Mas quando nós começamos a mordê-lo ele recuperou os sentidos, e rompendo as amarras começou a nos abater. Poderia por favor Vossa Majestade perguntar quem é ele? Então Vasuki, de acordo com a súplica dos Nagas inferiores, foi ao local e viu Bhimazena. Das serpentes, havia um, chamado Aryaka. Ele era o avô do pai de Kunti. O senhor das serpentes viu seu parente e o abraçou.
Então, Vasuki, sabendo de tudo, ficou satisfeito com Bhima e disse para Aryaca com satisfação: como nós podemos agradá-lo? Que ele tenha dinheiro e pedras preciosas em profusão. Ao ouvir as palavras de Vasuki, Aryaca disse: ó rei das serpentes, se vossa majestade está satisfeito com ele, não precisa lhe dar riquezas. Permite que ele beba do Rasakunda, recipientes de nêctar, e assim adquira força imensurável. Há a força de 1000 elefantes em cada um daqueles recipientes. Deixa este príncipe beber tanto quanto ele puder. O rei das serpentes deu seu consentimento. E as serpentes então começaram os ritos propícios. Purificando-se com cuidado, Vimazena de frente para o leste começou a beber o néctar. Em um fôlego ele tragou o conteúdo de um recipiente inteiro, e dessa maneira drenou 8 jarros seguidos, até que estivesse satisfeito. Finalmente, as serpentes prepararam uma cama excelente para ele, na qual ele se deitou para descansar.